18 de julho do ano de 2017, mensagem para memorial. 1 aos Coríntios 8, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Hoje nós vamos falar de um tema complicado. 1 Coríntios 8, versículo 6. Todos nos acompanhem. Capítulo 8, versículo 6, 1 Coríntios. Eu não prego muito o Novo Testamento não, mas hoje Deus nos incomodou a falar sobre esse assunto. O tema da mensagem é: Deus é uma trindade, sim ou não? Nós vamos acompanhar hoje esse estudo, entender sobre esse aparente mistério, né? 1 Coríntios 8, 6, amém? Diz assim: todavia há um só, a igreja toda, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, é um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê direção. Senhor, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que inspire, ó Deus, a tua igreja a entender quem é o Senhor, quem é Deus, quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não nos deixe, ó Deus, enganados, não nos deixe, ó Deus, sombra de dúvida. Fale com o teu povo, nos inspire, meu Pai, que a tua luz seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Irmãos, é Deus uma trindade? Muita gente diz sim, não é verdade? Mas baseado em quê? Se você for abrir a Bíblia Sagrada, você não encontra o nome trindade em nenhuma parte da Bíblia. Você não encontra base bíblica para colocar Deus com três pessoas distintas em uma divindade. Quais são os conceitos sobre divindade? Vamos pegar, por exemplo, o conceito, da trindade. O conceito da trindade ele foi colocado na Bíblia, aliás, na teologia cristã, por um homem chamado Tertuliano. Esse homem, ele com certeza era influenciado pelo catolicismo, amém? Então, Tertuliano, ele coloca a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo como sendo uma mesma pessoa, e isso não é verdade. Para você ter uma ideia, o conceito da trindade, com base nas outras religiões, mostra um Deus supremo, mostra outras duas pessoas distintas que formam a trindade. Por exemplo, no inferno existe Satanás e outros dois demônios de mesma hierarquia, Beelzebul e Astarote. São demônios distintos e são uma trindade. 3. Você pega, por exemplo, o hinduísmo, você vai ver que tem o Deus supremo deles, Brahma, Deus supremo deles. O segundo, Vishnu, seria o Deus da restauração. Shiva, Deus da destruição. Aí você vê uma trindade. 3. São 3. Agora, não existe nem na Bíblia, nem na verdadeira teologia cristã, um Deus que ao mesmo tempo é Pai, é Filho e é Espírito Santo. E a Bíblia hoje vai responder que nunca existiu essa trindade que nós aprendemos na Bíblia. Bases para crer nessa trindade. Por exemplo, Mateus 28, 19. Ide por todo mundo e fazer discípulos, não é isso? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é isso que está escrito lá? Se você pegar a frente da sua Bíblia, você vai ver que ela é de edição João Ferreira de Almeida. Quem era João Ferreira de Almeida? Um padre católico. Então você está bebendo do catolicismo. Você não está bebendo do protestantismo. Infelizmente isso passou por Lutero, Calvino, todos eles acreditavam nesse mentiroso. Nunca existiu uma trindade. Esse texto, ele só é extraído para essas Bíblias, é tirado do latim. Ou seja, apenas a versão católica tem as expressões Pai, Filho e Espírito Santo.
Quando você pega a versão católica da oração do Pai Nosso, ele sempre fala, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Depois você lê na Bíblia, santificado seja o teu nome. Então Jesus, sendo Deus e homem, ele orava ao Pai. Mas vem cá, se ele é igual ao Pai, por que não diz santificado seja o nosso nome? É uma coisa estranha, né? Então ele não é igual ao Pai. Nós vamos aprender isso hoje. Outra coisa, Deus também não é uma unicidade. O que é unicidade? Três manifestações de um Deus. Falando em miúdo, é como um ator que se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito Santo. É três personagens de um ator. Como se fosse um Deus que se manifesta três vezes. Não. Deus é Deus. O Filho é menor que ele. E o Espírito de Deus, nós vamos conhecer que é o próprio Deus. Nós vamos conhecer um pouco sobre isso com base nas Escrituras. Então Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz, todavia para nós, os cristãos, há um só Deus, o Pai. Então ele não colocou o Filho e nem o Espírito Santo. Então, um só Deus. Ele diz, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E ele diz assim, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas e nós por ele. Então, nós temos aí um Deus. Agora, e Cristo, o que é que ele é? Primeiro, irmãos, nós vamos acompanhar com base nas Escrituras que não existe base para a Trindade. Como eu falei, a Trindade é uma doutrina católica que diz que são três pessoas coiguais, ou seja, no mesmo nível, coeternas, e eles não têm nada de diferente um do outro. Você acha que é assim, irmão Bené? Você acha que o Filho ele é igual ao Pai? Não tem condição. Não é, entendeu? Não tem condição. É uma doutrina católica. Eles são diferentes, que eu vou mostrar para vocês. Alguém aí abra a Bíblia Sagrada e leia comigo em João 14, versículo 28. João 14, versículo 28. Nós vamos ver que não tem base para crer nesse ensino. João 14, 28 diz assim, ouvistes que eu vos disse, Jesus falando, vou e venho para vós. Ele está falando que ele vai como Filho e volta como Espírito Santo. Porque o Espírito de Cristo está em nosso meio. Olha só ele falando, hein? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis, porque vou, e disse, vou para o meu Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Então, irmão, essa ideia de três pessoas coiguais não existe, não. Então, se Jesus, sendo Deus na terra, ele diz que o Pai é maior do que ele, então não tem condição de existir uma trindade. Entendeu? Agora vamos ver, irmão, 1 Coríntios 11, os irmãos acompanhem comigo. No versículo 3, os irmãos vão ler que não tem base para acreditar em trindade. 1 Coríntios 11, versículo 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Se o pastor Joab aqui é o pastor presidente, eu e o irmão Bené somos pastores, não somos? Mas não somos igual a ele, porque o pastor Joab tem a palavra final. Entendeu? Então, o Pai é a cabeça de Cristo. Então, Cristo não é igual ao Pai. E outra coisa, Cristo aqui já estava no céu. Não é verdade? Paulo, quando escreve isso, já fala depois da sua conversão. Cristo subiu ao céu no ano 33 da sua época. Lá em Atos 1, na verdade, você vai ver que ele sobe ao céu. Então ele diz que ele, Cristo, tem uma cabeça, que é o Pai. Agora nós vamos andar algumas páginas de 1 Coríntios 15, versículo 28, diz assim, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, isso aqui é Paulo falando da ressurreição dos mortos, então também o mesmo Filho, com F maiúsculo, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ou seja, o Filho se sujeita ao Pai. Se o Filho é igual ao Pai, por que ele vai se sujeitar ao Pai? Então não tem base, irmão, para acreditar nessa trindade. O Pai é maior do que o Filho. Uma última base para a gente analisar que não existe
essa trindade, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como três personalidades de um Deus, está, por exemplo, no Apocalipse 3, versículo 12. Olha o que Jesus fala como promessa para a igreja de Filadélfia. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. Olha só, irmão. Irmão Bené, eu sou patrão igual você numa empresa. Se o que você pode, eu posso. Se você falar assim com a irmã Kelly, pode ir amanhã porque o meu patrão vai te contratar. Não tem lógica isso. Se o senhor é patrão igual a mim, ela não pode ir porque você já está contratado. Não é isso? Então, se Jesus fala, ao que vencer vai sentar no trono do meu Deus, quer dizer que ele também tem um Deus. Não é verdade? Então, irmãos, e quem está falando aqui é Jesus, que também é Deus. Ele diz assim, quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus. Ele faz menção 3 vezes. A nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, não existe trindade. Que a doutrina da trindade, como eu disse, 3 pessoas coiguais e coeternas. Se o filho está dizendo que ele tem um pai, que ele tem um Deus, que ele se sujeita a esse Deus, então não tem como acreditar nisso. Entendeu? Então nós entendemos aí que o pai é maior do que o filho, não é verdade? Sim ou não? Sim, não é verdade, irmão? Então nós vemos aí que não tem base. Agora vamos pegar no Antigo Testamento, irmão, Salmo 45. Salmo 45, versículo de número 6 e 7. Os irmãos que acompanham a internet, depois eu vou postar esse estudo no meu Facebook, os irmãos podem acompanhar gratuitamente. Diz assim, Salmo 45, versículo 6 e 7. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, Davi estava falando de um Deus superior a outro Deus, entendeu? Então, esse rei aqui que ele está falando, está no Salmo 2,7. Hoje, te gerei, tu és meu filho, te gerei, da mesma essência. Você é Deus como eu, só que é menor do que eu. E no Salmo 2, você vai ver que Deus chama ele de meu rei. Entendeu? O próprio Deus fala, te constituí rei. Você é rei por herança e por excelência. Agora Davi fala, o trono desse Deus é um reino eterno, é um reino perpétuo. Ele está falando de Jesus. Ele diz assim, tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, ou seja, o teu Pai, que também é meu Pai, te ungiu com óleo de alegria mais do que teus companheiros. Então, o que você vê? Um Deus superior a outro Deus, ungindo ele. Você pega em Atos 10, 38, você vai ver que está escrito lá o quê? Que Pedro pregando para Cornélio, olha, o Deus Todo-Poderoso ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Salomão também fala em Provérbios 2, 22, que Jesus, como sabedoria, foi ungida antes que houvesse todas as coisas. Então, irmãos, nós vemos aí um Deus maior ungindo um Deus menor. Entendeu? Jesus é um Deus, sim, mas não como Pai. Você pega, por exemplo, Mateus 28, 18, ele diz assim, é-me dado todo o poder do céu e na terra. Entendeu? O pastor João fala assim, eu vou viajar, irmão, e o irmão, o presbítero Benedito vai ser o pastor na minha ausência. Ele te deu autoridade. Antes disso você não tinha, não é isso? Pois é. Então Cristo, se ele fala que o Pai me deu, então eu não sou igual ao Pai. Então quebra essa ideia, irmão, de trindade. Lucas 10, 24, você vai ver que o Pai deu todas as coisas ao Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Uma última base bíblica para a gente acabar com essa ideia de que o Pai é co-igual com o Filho, é Salmos 110, versículo 1, diz assim, disse o Senhor ao meu Senhor, ó Davi falando, um Senhor maior disse para um Senhor menor,
assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. É a base, por exemplo, para Hebreus, capítulo 1, onde você vê o escritor da epístola aos Hebreus falando, olha, porque qual dos anjos disse mais, jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e a todos os anjos de Deus o adorem. Ou seja, Cristo mesmo na terra era adorado, mesmo sendo homem, era adorado pelos anjos. Demônios também adoram Jesus. Agora, eu estava falando, irmão, sobre a pessoa de Cristo. O que ele é? Nós vamos agora pular para o segundo ponto. O que ele é? Ele, nós sabemos que não é o Deus Supremo. Mas se você olhar no céu hoje, você vai ver um Deus sentado no trono. Quando você abre Ezequiel 1, você vê só um Deus sentado no trono. Em Isaías 6, um Deus sentado no trono. Quando você vê Apocalipse 4, você vê que João também só vê um Deus sentado no trono. Abraão, lá no capítulo 19 de Gênesis, quando 3 anjos vêm até Abraão para anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra, só um é respeitado por Abraão. Só um recebe holocaustos e homenagem, que Abraão só via um Deus, o restante era anjo. Entendeu? Então o que eu quero dizer para vocês, como é que se entende o filho então? Nós vamos entender que o filho, apesar dele não ser o pai, e não ser co-igual ao pai, o filho é, em primeiro lugar, um filho unigênito, ou seja, um único gerado da mesma essência. Entendeu? Deus, quando criou o filho, eu vou deixar bem claro que Jesus foi criado. Está em Colossenses 1 e o versículo 15. Vamos ver aqui se Cristo foi gerado da mesma essência. Olha aqui. 1 e o versículo 15. Ele diz assim, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1,15. Então Cristo foi gerado da mesma essência. Por isso que tem, irmão, 5 classes de filhos. Quantas classes de filhos tem? 5. Deus tem 5 tipos de filhos. Primeiro filho, unigênito. É o filho Deus, Jesus. Segundo tipo de filho, anjos. Terceiro tipo de filho de Deus, você vai ver o homem. Quarto tipo de filho de Deus, Israel. E depois a igreja. Né? Vocês abrem Colossenses 1,15. Cristo foi criado. Mas só que ele não é como nós. Nós, por exemplo, derivamos de Cristo. Por isso que você vê que todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, olha aqui o versículo 16. Foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Entendeu? Então, por meio de Cristo vieram anjos, por meio de Cristo vieram homens, e hoje somos também filhos de Deus, mas por meio de Cristo. Cristo é o único filho unigênito, o único filho gerado da mesma essência. É o único que pode ser adorado. Nós não podemos ser adorados, anjo nenhum pode ser adorado, só Jesus. Então ele é Deus, mas não como Pai. O Pai é uma divindade maior do que ele. Agora nós vamos ver algo a mais sobre o Filho. Depois vocês abrem para mim em São João, capítulo 1, versículo 18. São João, capítulo 1, versículo 18. Diz assim, Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. O que nós entendemos disso? Deus, o Pai, ele está no plano tão superior que você não consegue ver ele. Algumas coisas o representam, por exemplo, como um ancião, às vezes fogo, água, não é verdade? Mas o Pai, na verdade, nunca foi visto por ninguém. Quando você vê que Moisés, lá em Êxodo 33, quando ele vê as costas de Deus, aquele ali era um anjo que representava Deus. Na verdade, Deus nunca foi visto por ninguém. Então Jesus, quando ele veio à terra, ele revelou o Pai, pelas mesmas obras, pelo mesmo caráter e pela mesma doutrina, né? Então você vê que o Filho é a imagem de Deus, entendeu? Se você chegasse a olhar no céu agora, você veria um Deus e o Pai dentro dele, como o Pai vive dentro de nós.
Não é verdade? Então, nós vemos que o Filho é a imagem de Deus, e ele também revela esse Deus. Nós vamos pegar, por exemplo, Mateus 26, versículo 39. Vocês vão ver Jesus orando. Mateus 26, versículo 39. Os irmãos meditam em casa. Mateus 26, versículo 39. Vocês vão ver a seguinte declaração. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Se Jesus é Deus igual ao Pai, se ele pode igual ao Pai pode, por que ele teria que pedir ao Pai permissão? É igual quando você abre João 11, onde Jesus está diante do túmulo de Lázaro. Ele clama ao Pai e depois o milagre acontece. Por que ele deveria pedir ao Pai, orando? E ele estava na terra. Para você ter ideia, nem os demônios chamam Jesus de Deus Todo-Poderoso. Se você abrir, por exemplo, São Marcos 1, versículo 23 e 24, a igreja pode abrir se quiser. Marcos 1, versículo 23 e 24. Vamos ver o que está escrito. Estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Ele não diz o Deus Todo-Poderoso. Ele diz assim: eu sei que tu és o Deus Todo-Poderoso do céu da terra. Não, ele disse: eu sei que você é o Santo de Deus. Ainda em Marcos 5, os irmãos podem abrir. Hoje, irmãos, nós vamos sair daqui livre desse ensinamento herético de que Deus é uma trindade, que ele não é, nunca foi e nunca será uma trindade. Marcos 5, versículo 6 diz assim: e quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Isso aqui é uma pessoa cheia de demônios. E clamou com grande voz e disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então ele não disse: que tenho eu contigo, Deus Todo-Poderoso? Ele não disse isso. Então ele está dizendo: tu és o Santo de Deus, tu és o Filho de Deus. Então Jesus não é o Deus Todo-Poderoso, não é o Pai, entendeu? Ele é subordinado ao Pai. O Pai é uma autoridade maior do que ele. Então, irmãos, você vê, por exemplo, no Salmo 2, no versículo 7, Jesus é gerado: tu és meu filho, hoje te gerei. Você vê em São João 3, 35, você vê que todas as coisas foram dadas pelo Pai ao Filho. Então, se o Filho é herdeiro do Pai, então o Filho não pode igual ao Pai. Olha só, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. É igual o Senhor, irmão, né? Quando o Senhor, Deus que lhe vigora, Deus te dê muitos anos de vida. Mas quando você fizer seu testamento, vamos que você vai ter muitas posses no futuro, estou profetizando. Ó, isso é para minha esposa, isso são para os meus filhos, entendeu? Então, enquanto você vive, eles não têm poder nenhum. São herdeiros, mas não têm poder nenhum. Então, se o filho recebe do pai todas as coisas, é sinal que ele não tinha todas as coisas. Então, ele não é igual ao pai. Quebra esse ensino da trindade. O filho não é igual ao pai. Então, espero que os irmãos tenham entendido. A trindade é uma doutrina pagã. A trindade é uma doutrina que vem da Caldeia. Por exemplo, na Caldeia antiga você vê 3 deuses supremos, como por exemplo Shamash, você vê Sim, você vê Marduk, são 3 poderosos deuses. Você vê entre os fenícios 3 deuses fortes, Baal, você vê Astarote, você vê Dagon, são 3 deuses fortes. Então, irmãos, não tem base no cristianismo sobre isso. Jesus nunca falou de uma trindade. Jesus ele estava sempre orando ao Pai, se humilhava ao Pai, se sujeitou ao Pai. Se o Pai é igual a ele, por que ele faria isso? Entendeu? Agora nós vamos conhecer, irmão, quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmão, a palavra Espírito no grego quer dizer sopro, pneuma. Por isso que tem algumas matérias teológicas chamadas paracletologia e também pneumatologia, estudo do sopro de Deus, né? Então, você vê, por exemplo, em Jó 33,
você vê que o sopro do Todo-Poderoso deu vida a Adão, né? Aí você vê a expressão hebraica, ruá, que é sopro. O homem se tornou alma vivente, o homem passou a andar. Ou seja, uma partícula de Deus entrou dentro do homem e fez o homem andar. Mas vem cá, como a gente entende o Espírito de Deus? Em primeiro lugar, o Espírito de Deus é o próprio Deus. Você pode pregar, por exemplo, em São João 4, aí na sua Bíblia, versículo de número 24, diz assim, olha só, versículo 23. E a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é Espírito, olha só. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus é Espírito, quantos Espíritos tem na Trindade? Complicado, né? Você pega São Mateus 1, 20. Os irmãos podem ler em casa. São Mateus 1, versículo 20. Para acabar com essa ideia de trindade. Não tira isso da sua mente. Deus nunca foi uma trindade. Olha só. E planejando ele, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. Olha só. Foi o Espírito Santo que gerou Jesus, não foi, irmão? Então, aquilo que o espermatozoide faz na mulher quando fecunda, o Espírito Santo foi lá e fez, não é verdade? Então, Jesus ele tinha a sua natureza carnal por parte do óvulo de Maria e divina por causa da ação do Espírito Santo. Então, quando Jesus, lá em Marcos 1, quando ele vai para o deserto, quando o Espírito de Deus desce sobre ele, e o pai fala assim, esse é meu filho amado, em quem ele comprado. Quantos pais tem Jesus? Se o Espírito Santo não é o pai, então o Espírito Santo é o pai, não é verdade? O Espírito Santo é o próprio Deus. Aí eu vou explicar para vocês, irmão, que espírito, entre algumas expressões do grego, é epistias, que quer dizer presença. Por exemplo, o Espírito de Deus aparecia na nuvem, lá em Êxodo 40, versículo 35, essa mesma nuvem que entrou dentro do tabernáculo, quando o tabernáculo ficou pronto. Vocês lembram que Salomão, quando inaugurou o templo, tinha uma fumaça dentro do templo? Isaías também não viu essa fumaça? Que o templo encheu de fumaça? O próprio Espírito de Deus se manifestando em forma de fumaça, né? Então, é presença. Uma das expressões gregas para o Espírito de Deus é presença. Então, o Espírito de Deus, quando Jesus fala assim, olha, quando eu for para o meu Pai, virá outro Consolador, a presença do próprio Deus estaria dentro da igreja, entendeu? Então ele disse, vocês não vão ficar órfãos, mas você vê em São João 14, 28, que ele diz assim, eu vou e venho para vós. Como é que você entende isso? Ele vem na pessoa do Espírito de Deus. Na verdade Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu vou passar um tempo ensinando vocês a verdade. Vou para o meu Pai e na pessoa do Espírito Santo eu fico aqui. Entendeu? Por isso aí, Mateus 28, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não falou que é para o céu? Então o Espírito Santo é a presença de Jesus também dentro da igreja. Vamos ver se isso é verdade. Em Gálatas, primeiro vamos ver o Pai como Espírito Santo, ou seja, a presença dele na igreja. 2 Coríntios 3, 17. Os irmãos acompanhem. 2 Coríntios 3, 17 diz assim, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí está liberdade, entendeu? Então, se o Pai está dizendo, eu sou Espírito, então, ele é o Espírito de Deus na igreja, ele é a presença de Deus dentro da igreja, né? É que a gente não vê ele em forma de nuvem como o povo do Antigo Testamento, mas sentimos a presença dele, né? Vocês vão ver, por exemplo, em Gálatas 4, versículo 6, Paulo dizendo, ó, porque sois filhos de Deus, sois filhos, Deus enviou os vossos corações ao Espírito de seu Filho que clama Abba Pai, ou seja, o Espírito de Deus dentro de você diz que você é filho de Deus. Então, ele primeiro falou que o Pai é Espírito, depois falou que o Filho é Espírito. Então, o Espírito de Deus, gente, é o próprio Pai, é o próprio Filho da igreja. Entendeu? Então, é ele o Consolador. Ele fala outro Consolador. Na verdade, é ele mesmo.
Ele usa essa expressão, mas na verdade é ele mesmo que está na igreja, ensinando a igreja, instruindo a igreja, né? Então o Espírito Santo ele não é uma força ativa, porque existem algumas expressões no grego para espírito, que é a expressão ergue. Ergue quer dizer energia. Vocês vão ver, por exemplo, que é uma base que a Testemunha de Jeová usa para dizer que o Espírito Santo é força ativa, né? Por exemplo, quando você pega em Atos 1, versículo 8, o que é que diz lá? E recebereis poder, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Não é isso? Em Atos 2, 4, vocês veem que eles estão dentro de um lugar reunido e recebem o Espírito Santo, né? Então Jesus também, em Lucas, ele diz que pelo Espírito de Deus, ele expulsa demônio. Então uma das expressões de Espírito também é poder. Onde você fala assim, o irmão Bené está cheio de Espírito Santo, ele está profetizando, está falando em mistério, está glorificando a Deus. Então, o poder do Espírito Santo faz você ser assim, mas ele não é um poder. Ele, na verdade, é Deus, e a presença dele faz isso em você. É como, por exemplo, irmão Bené, se você falasse assim, a minha mulher, quando me vê, ela sorri. É o efeito que você tem na sua esposa, entendeu? É o efeito, por exemplo, que uma criança tem quando vê um banquete, sorri, entendeu? Então, o Espírito de Deus, quando está na gente, ele desenvolve os frutos do Espírito. E você vê em Gálatas 5, 22, amor, caridade, gozo, paz, benignidade, bondade, mansidão e temperança, né? Então, o Espírito de Deus, quando está na vida do crente, ele é desse jeito, mas ele é a presença do próprio Deus. É o Deus vivo morando na gente. Quando você pega em 1 Coríntios, capítulo 6, Paulo fala, na altura do versículo 17, diz assim, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Ou seja, aquele que deixa Deus morar dentro dele, ele tem os valores de Deus na vida dele. Então, esse é o Espírito de Deus. É a presença de Deus dentro da gente. Mas ele não é uma divindade separada do Pai. Ele é o próprio Pai e também é o próprio Jesus. Vocês entenderam? Então, gente, não existe base bíblica para você entender a Trindade. A Trindade, como eu disse, é uma doutrina católica. A Trindade é uma doutrina vinda de conceitos fora da Bíblia. Não tem na Bíblia. Inclusive, ninguém consegue explicar o mistério da Trindade. Ninguém consegue. Você conversar com qualquer católico, presbiteriano, luterano, ou mesmo pentecostal, ele não consegue explicar. Ele vai falar, por exemplo, que a Trindade é comparada à lâmpada. Que Jesus é a lâmpada, o Pai seria a parte de trás da lâmpada e o Espírito Santo é a luz. Tem lógica isso. Quando você fala lâmpada, é lâmpada. Entendeu? Vamos falar, você é mulher, você tem todos os componentes de uma mulher. Cabelo de mulher, rosto de mulher, tudo que uma mulher é, a senhora é. Então eu não posso dizer que você é várias pessoas só porque você tem 2 olhos, aí o ouvido é outra coisa, não. Tudo faz parte de uma pessoa só, não é verdade? Então Deus não é uma trindade. Nunca foi, né? Espero que os irmãos guardem isso no coração. Deus não é uma trindade. Deus também não tem filhos deuses, ele tem um filho só. Por isso que você vê em São João 3,16, Deus deu um filho unigênito, ou seja, é o único filho gerado dele. Nós viemos de Jesus, nós somos tudo filho agregado. Entendeu? O único filho de Deus é Jesus. De Jesus, como eu disse, vieram anjos, vieram pessoas, veio Israel e veio nós também, né? Então não existe trindade na Bíblia. O que existe é pessoas juntando textos, né? Igual, por exemplo, eu falei com vocês sobre São Mateus 28, 19, que é um texto que colocaram na Bíblia. Os irmãos não se espantam não, porque tem Bíblia de gays. Eu coloquei até no meu Facebook esses dias. Tem a Bíblia de gays, eles torcem a Bíblia. É o caso também de 1 São João 5, versículo 7. Esses 3 confirmam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Vocês já leram isso? É um texto também colocado pela Igreja Católica na Bíblia. Na verdade, originalmente não tem esse texto, entendeu? Os judeus do tempo de Jesus nunca conheceram essa trindade. Os muçulmanos não conhecem. Sim, pode falar. Não tem. Essa Bíblia você pode olhar que a versão Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida era um padre. Então eles mudaram algumas coisas, né? Mas se você pegar a Bíblia católica, é uma coisa muito igual. Por exemplo, a oração, ele usa a segunda pessoa do plural, vosso nome.
porque eles estão falando de uma trindade, entendeu? Então, na verdade, não tem isso. Você olhar na sua Bíblia, está teu nome. O latim é um dos tradutores da Bíblia. Na verdade, em outros idiomas não tem. Por exemplo, se você pegasse a versão grega da Bíblia, não tem. Não, mas não existe, mas porque não tem base para isso. Só porque Deus nunca dividiu a glória dele com ninguém. O filho dele sempre foi rei, sempre foi senhor. E hierarquia entre os dois, entendeu? É quase, vamos dizer assim, é quase como os filisteus acreditavam, num Deus supremo, outros deuses menores. Na verdade, não existe outro Deus, existe o Pai. O Filho é uma divindade menor, é o que você vê. O Verbo era Deus. Sim, deu todo poder, mas não mais do que ele. É porque existe uma coisa chamada relatividade bíblica. É o caso, por exemplo, que alguém fala assim, o Filho recebeu do Pai todas as coisas, não é isso? É o que está em Lucas 10, é o que está em João 3,35. Querida, presta atenção, como eu te falei, existe o Pai, o único Deus supremo. O Filho é uma divindade. Como eu te expliquei, querida, olha só, Jesus, ele em toda a vida terrestre, ele até fora da vida terrestre, ele indo para o céu, ele sempre foi sujeito ao Pai. Eu te falei que está em Apocalipse 3,12, o trono do meu Deus, do céu do meu Deus, da Jerusalém, do meu Deus, ele é Deus, entendeu? Ele queria falar no meu trono, na minha cidade, entendeu? Então você vê que ele, sendo Deus, ele diz, meu Deus, meu Pai. Então o Filho é inferior ao Pai. Então a Trindade, se você pegar, você pode colocar no Google agora, a doutrina da Trindade foi colocada no cristianismo por Tertuliano, que era o pai da igreja. O Paulo... Não, mas você pode pegar o contexto deles. Por exemplo, Paulo, quando o texto que eu usei aqui, em 1 Coríntios 8, ele estava falando sobre Deus. Ele estava falando para os coríntios. Os coríntios, eles eram um povo grego, um povo politeísta. Então Paulo ele diz assim, todavia para nós, cristãos, ele está falando, há um só Deus, o Pai. Aí depois ele diz, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Ele poderia falar, então para nós há um só Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Não é isso o ensino herético da Trindade? Que é herético. Você vai ver aqui, como eu falei, 1 Coríntios 15, Paulo no Novo Testamento, ele fala, e quando todas as coisas, agora ele está falando da ressurreição dos mortos, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho com F maiúsculo, unigênito, que muitos creem que seja uma trindade, não é, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em nós. Ou seja, o Filho se sujeitará ao Pai, entendeu? Por que o Filho não deve? O Pai não existe, entendeu? Então nunca existiu, irmão, trindade, nunca existiu. O que existiu? Você pode ver que Cristo na terra, os demônios não chamavam de Deus Todo-Poderoso, chamavam de Filho de Deus. O Santo nunca chamou de Deus, embora adorasse Ele. Os anjos também. Na verdade, Cristo, Ele é Deus sim, mas não como Pai, Ele não é um com Ele. Eles não estão no mesmo patamar, entendeu? Então, ele não existe essa ideia de trindade. Os judeus do Antigo Testamento também nunca ouviram falar. Muçulmanos, então, nunca ouviram falar. A ideia da trindade entrou por causa do romanismo, que hoje muitos chamam de catolicismo. Eles é que trouxeram essa ideia, por ser do cristianismo, entendeu? Então, eles introduziram esse texto de Mateus 28, 19, torcidamente, porque no grego a ideia ir por todo mundo, fazer discípulos, batizando em meu nome. Há 35 bases bíblicas que mostram que nenhum discípulo Jesus batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entendeu? Nenhum. Então não existe esse batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então uma doutrina católica, é uma doutrina pagã, entendeu? Então não existe base, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Eu mostrei para vocês Davi, que conhecia Deus segundo o coração de Deus,
Ele fala no Salmo 110, versículo 1, disse o Senhor ao meu Senhor. Então ele tinha consciência, existiam duas divindades, uma maior do que a outra, entendeu? Jesus na terra, sendo Deus, sendo adorado, perdoando pecados, ele adorava o Pai, orava ao Pai, entendeu? Então ele ainda não tem base para isso, porque se ele fosse igual ao Pai, ele nunca oraria ao Pai, ele simplesmente falava lá dentro. E ele está indo, ele dobrou-se, se volta para o céu, ora a Deus e Deus ressuscita, entendeu? Então não existe, não tem base bíblica para essa doutrina, essa é uma doutrina herética, isso vem da Caldeia, isso vem do Egito. Sabia que o Egito tinha uma trindade? Tinha Osíris, Ísis e Horus, esses são os três principais deuses deles. Você vai ver que no cristianismo bíblico nunca houve, entendeu? Por isso que quando o unicismo debate com os trinitarianos perdem, porque não existe base bíblica para a trindade, entendeu? Então não existe. O que nós vemos na Bíblia é uma divindade maior, o Pai, do qual é o mesmo Espírito Santo, ele não tem uma aparência. Quem você vê sentado no trono é o Filho, né? E mesmo assim, se você pegar em Atos 7:56, você vê que Estevão vê ele à destra do poder de Deus. A doutrina da Trindade não permite isso. Ele tinha que estar sentado no mesmo patamar, podendo o mesmo, entendeu? E, no entanto, ele é o braço direito de Deus. Isaías 52:10, a Bíblia chama Jesus de braço direito de Deus. Você levou na sua casa, sua filha é seu braço direito, mas não é igual a você. Ela não vai para poder bater de frente com você em questões nenhuma. Então o filho é menor do que o pai. Nós vemos isso claramente. Irmãos, mais alguma pergunta? Sim, irmão, aí você está falando, é uma união como casamento, né? Não sabe. Não vai. Então o nome de Jesus. Isso. Sai. Então o que acontece? O que acontece? Só quando ele fala, eu e o Pai somos um, é como eu falei. O meu Pai me ensinou, ele foi meu mestre, e eu sou igual a ele. É isso que ele está falando. Eu sigo o que ele me ensinou. Entendeu? Meu Pai sempre me ensinou a ser sábio, a andar na verdade, entendeu? Então Jesus, você vê em Gálatas 4, que ele nasceu sob a lei, ou seja, sob a lei de Deus. Guardou a lei. Então o Filho, ele se sujeitou ao Pai, veio à Terra, e você vê que ele sempre chama ele de Pai. Eles não são a mesma pessoa. Eles são a mesma pessoa no sentido, irmão. É igual você doutrinou seu filho para ser honesto. Então alguém fala assim, ó, quem vê Bené vê o filho dele. Quem vê o filho dele vê Bené. Então vê a sua imagem, seu filho, que você doutrinou. Mas você é você. Você é casado com a dona Edna, você é pai desse filho. E ele não é casado com a dona Edna. Ele é seu filho, ele é casado com outra pessoa, vamos colocar assim. Sim. Sim, igual o filho. O filho imitava o pai, entendeu? Provérbios 18:22, você vê que a sabedoria aprendeu com Deus. Então, o que eu faço para você, gente? Não existe base para a trindade. Na verdade, a trindade é um ensino católico que veio do romanismo. Você não sabe, os romanos adoravam uma trindade, que era Júpiter, né? Eles adoravam Netuno, que seria Poseidon. Então, é uma cultura greco-romana que entrou no seio do cristianismo e passou para nós. Então, é difícil a gente tirar esses conceitos da cabeça, né? Mas à luz da Bíblia você vê que não tem base para crer na doutrina da Trindade. Então, hoje, abre o Google, coloca lá, doutrina da Trindade. Você vê que quem colocou foi Tertuliano. Você vai ver que ela diz que o Pai e o Filho e o Espírito Santo são três pessoas coeternas e coiguais. Se você é pai, você veio antes do seu filho, não foi? Então ele não tem o mesmo tempo de vida que você. Então o pai, ele não é coigual nem coeterno. O filho nasceu depois do filho.
Isso, irmão. Era a presença do próprio Pai. Não. Mas a doutrina da Trindade diz que é. Rogarei a ele. O que é rogar? Ele vai interceder, Pai, ó, viu? Se ele é igual ao Pai, fala, ó, já pode descer, tá? Se você for a mesma coisa que o pessoal pode, você vai rogar por quê? Pegamos uma expressão de rogar em Romanos 12. Rogo, pois irmãos, pela compaixão de Deus. Paulo está falando que rogar quando você roga, irmão, quando você não tem autoridade para nada. Você chega diante de juiz, pelo amor de Deus, me ajuda. Então Jesus, ele está dizendo, rogarei ao Pai, ou seja, pedirei ao Pai para mandar o Consolador. Então, irmãos, você vê que Jesus não é igual ao Pai. O Espírito Santo, como eu já disse aqui, ele é o próprio Pai, 2 Coríntios 3,17, o Pai é Espírito, com E maiúsculo. Entendeu? Onde está o Espírito de Deus, ali há liberdade. Gálatas 4,6, o Espírito de Cristo em nós clama, Abba, Pai. Então é presença. A presença do Pai e a presença do Filho é o Espírito Santo. Entendeu? Então, irmãos, ficou alguma dúvida? Irmãos, gostaria de comentar mais alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Sobre o ensino da divindade. Pensa bem, irmão. Põe lá no Google hoje, Trindade. O que é? 3 pessoas, coiguais, coeternas. Sim. Diferente. Agora, mas aí foge da Trindade, entendeu? Porque como eu disse à senhora, se só botar a doutrina da Trindade, que é um dogma, que dogma, já expliquei aqui, doutrina é o que tira da Bíblia, dogma é o que a igreja inventa, que a igreja impõe, entendeu? Doutrina de homem. Então, o dogma da Trindade diz que os 3 são iguais. Irmã, já começa no Pai vindo antes do Filho. Não são iguais. O Filho é mais novo do que o Pai, embora o Filho tenha nascido num tempo antes da eternidade, que a eternidade não tem princípio nem fim. Mas vamos colocar assim, o Pai veio antes do Filho, então eles não são coiguais, não são coeternos, porque o Filho veio depois, né? Então o que eu quero dizer para você, o dogma da Trindade diz que eles nasceram basicamente iguais, e nem eles conseguem explicar isso, porque na verdade, mentira não tem explicação. Uma mentira muito mal contada não tem explicação. Na verdade, nunca existiu esse Deus trino. Você não vai ver Moisés chamar senhores. Na Bíblia católica, você fala senhores, eles traduzem isso para o plural. Agora, na versão original, fala Senhor, está falando do Deus Supremo, entendeu? Então, nunca existiu essa Trindade, entendeu? O Espírito Santo é presença, é Deus junto com a igreja, é Jesus junto com a igreja. O Pai superior ao Filho, mas o Pai vive dentro do Filho. O Filho é quem senta no trono, mas o Pai é uma autoridade maior. Como eu disse aqui em São João 1,18, Jesus ele disse que o Pai nunca foi visto por ninguém, como de fato nunca foi. Ele tem um anjo da presença dele, que se manifestou aos hebreus quando saíram lá de Moisés, aliás, lá do Egito. Aquele anjo representava Deus. Você pode ver em Atos 7 que era o anjo da presença de Deus, não era o próprio Deus. Deus, na verdade, irmão, é o próprio Espírito Santo. Você fala Espírito Santo, é um Espírito que é santo, porque todos nós temos um Espírito. Só que o nosso espírito está caído por causa do pecado, né? Então, o Espírito de Deus seja presente, Deus mora dentro de nós. Por isso nós conseguimos guardar a palavra de Deus, por isso que nós conseguimos orar, por isso que nós conseguimos ir para a igreja, porque do contrário nós não sentiríamos vontade nenhuma. Você pega em Gênesis 1:28, quais foram as ordens que Deus deu para o homem? Dominai, frutificai e comer. É o que a gente sente, vontade de mandar, vontade de ter relação sexual e também de comer. É o que a nossa natureza quer, trabalhar. Nós carnalmente, não temos vontade de ser nem católico, nem evangélico, nem nada. A gente gostaria de viver uma vida carnal só, terrena. Construir, prosperar, gerar filhos, ter netos. Agora, por causa do Espírito de Deus é que nós temos a consciência. Temos que servir a Deus. É por causa disso, né? Então, gente, como eu disse a vocês, não tem essa trindade. Você abrir hoje o Google ou pegar algum dicionário,
Trindade são três pessoas co-iguais, ou seja, na mesma linha, Pai, Filho e Espírito Santo, e não existe isso. O Pai é uma autoridade maior, o Filho é uma autoridade menor, e o Espírito Santo é a presença dos dois, né? Pois, irmãos, procure meu Facebook, o estudo vai estar lá, os irmãos podem conferir as bases dele. Vamos nos pôr de pé e agradecer a Deus.